Gênesis 1, 22. Capítulo 1, versículo número 22. Aí vamos entrar no estudo. Só o 22, o que é que diz assim, ó? E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde do dia 5º, versículo 23. Mas eu quero ficar no versículo 2, preste atenção aqui. A ordem do Senhor para a criação, é: frutificai e multiplicai-vos. Essa é a ordem de Deus para a criação. Enchei as águas, os mares, e as aves se multipliquem na terra. Então essa é a ordem do Senhor para a multiplicação. Vou botar aqui na minha Bíblia aqui, que é melhor. Então você vê, meus irmãos, que dentro do contexto nosso, primeiramente como criação de Deus, nós temos que entender que o Senhor nos chamou para um propósito. Amém? Deus nos chamou para um propósito. Quando nós estávamos no mundo, não falo no mundo ainda, sendo dominado pelo mundo, nós não tínhamos como viver o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele é vivido quando nós estamos sendo direcionados por eles. Então nenhuma pessoa que está lá ainda no mundo tem como viver o propósito de Deus. Embora que Deus é soberano, ele age na humanidade de acordo com a vontade dele. Então ele usa pessoas. Então Deus usa pessoas. Você pode perceber que tem pessoas específicas que Deus usa lá no mundo para que ele faça a vontade dele. Mas viver é diferente. Viver o propósito de Deus, só aqueles que estão na presença dele. E aqui eu quero que vocês vejam comigo, ainda no capítulo 1, quando vai falar da criação dos seres viventes, versículo 28. Abra sua Bíblia no versículo 28. Nós lemos o 22. O 22, Deus deu a ordem para quem? Para a criação dele, né? Aí foi os animais, os peixes do mar, você viu aí. Agora no 28, o que é que Deus diz? E Deus os abençoou. Vamos ler o 27 para a gente poder entender, né? 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por que eu digo para vocês que só através nós só conseguimos cumprir o propósito de Deus quando nós estamos na presença dele? Por quê? Olha o que diz o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Só o homem que é a imagem de Deus, não falo o homem, é o gênero, viu? Está aí envolvido aí um homem e a mulher, no sentido agora do gênero. Tanto faz homem e mulher, Deus criou. Então só conseguimos viver a vontade de Deus se estivermos na presença dele. Por quê? Porque tem que estar a imagem dele em nós. Então quando ele diz aqui no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, aí tem dois pontos, ponto e vírgula, perdão. Aí diz assim, a imagem de Deus o criou. Quer dizer o quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois diz, a imagem de Deus o criou. Quer dizer o quê? Com todas as características que Deus permitiu que nós tivéssemos em relação a Ele, em santidade.
Você vê que a criação do homem foi diferente. Mas o princípio de Deus, olha, o princípio do 22, para a criação que foi os animais, os seres, Deus falou para ele, ó, multiplicai, crescei e frutificai. Mas a multiplicação para nós, ela vai ser diferente. Quiser abrir aí, Adel, o Rorilix aí, ele também já vai abrir uma página também ali. E tu abre a Bíblia e tu volta. É só mudar. Então presta atenção aqui para vocês entenderem nisso. E tem a Bíblia também. Então no 28, Deus também ele faz agora o homem viver o propósito. Olha o que ele diz. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Você está entendendo? Agora, de novo, vamos ler o 22. O 22 de novo, vamos lá, com a sua Bíblia aberta. O 22 de novo, ó. E Deus os abençoou. Abençoou quem? A criação. Deus criou as grandes baleias, os répteis, os seres viventes, né? Criou os peixes do mar, os grandes peixes. Tudo que você imaginar da natureza, Deus criou. E no 22 ele diz: e Deus os abençoou. Olha só, Deus abençoou a criação dele, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Deus criou os seres. Aí bota no 22. Deus criou os seres. Agora preste atenção, como é interessante. Olha só. Agora Deus, quando cria o homem, Deus dá a mesma ordem, só que a ordem para o homem é diferente. Bota no 28 logo, Adel. A ordem para o homem é diferente. Como é a ordem diferente? Olha os requisitos que Deus deu para nós. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Parece a mesma coisa, né? Do 22, que é para os animais, mas presta atenção. E enchei a terra, e sujeitai-a. Agora é diferente, né? Quer dizer o que? Deus falou assim: olha, vocês vão ser abençoados, vão frutificar, vão multiplicar, frutificar e multiplicar, e encher a terra e vão sujeitá-la. Deus não falou isso para os animais. Deus falou para o homem. O que é sujeitar, pessoal? É dominar. Amém? Então nós temos a capacidade, irmãos, de sujeitar, de dominar. E esse princípio aqui que eu quero começar para vocês nessa noite é para dizer para nós, irmãos, que tudo que nós formos fazer, nós vamos fazer para dominar. É por isso que você não pode, bote no seu coração isso, tudo que você for fazer na direção de Deus, você vai fazer para dominar. Não é para perder, não é para você ficar dominado, é para você vencer. Amém? Então aqui a palavra, eu estou lendo Gênesis, irmãos, capítulo 1, o início de tudo. Agora o versículo não termina, o que é que diz? Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aí vem, ponto e vírgula, e dominai sobre os peixes do mar. Olha só, lá no 22, Deus fala sobre os animais. Agora Deus fala para nós aqui, ó: vocês vão dominar os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus nos deu a autoridade sobre a natureza. Mas o homem faz destruir, né? A gente sabe disso. O homem lá do mundo, o carnal, ele destrói. Mas Deus mandou te dominar. O que eu quero falar com isso, irmãos? Que nós temos autoridade delegada, dada por Deus, para cumprir o propósito dele. Amém? Você está entendendo? Você pode se achar uma pessoa incapaz. Você pode se achar. Ninguém vai forçar você a ser o super-homem. Você pode se achar uma pessoa incapaz. Mas se você entender nessa noite que você foi formado para cumprir o propósito de Deus, e o propósito de Deus na sua vida é você dominar. Está dominando todas as coisas.
Amém? Então isso é que eu quero falar de introdução para nós. Presta atenção, não somos nós, não é a nossa capacidade, irmãos. Quando você quer agir pela força, você vai arranjar inimigo. Presta atenção, quantos inimigos nós arranjamos já, querendo usar força? Dentro de casa mesmo, as pessoas querem, a gente cheia de Deus assim, né? Oh Deus, essa pessoa não quer nada contigo, Senhor. Você vê na pessoa lá no erro e você querendo trazer ela força para a igreja, querendo forçar, a pessoa fica com raiva de você. É ou não é assim? É assim, não é, Isabel? É. Mas por quê? Porque nós estamos usando a força. Nós estamos usando o método carnal. Aí você já entendeu, irmãos, que a gente está aqui para dominar? Você entendeu? Nós estamos aqui para dominar, para sujeitar. Não é para ser a força, irmãos. Quando você cumpre o propósito de Deus, as coisas têm que acontecer. Vocês estão agora abrindo a mente, você entendendo? Você vê como é maravilhoso isso. Então esse camarada aí, o pastor Gelise, ele conseguiu, e ele foi chamado para fazer estudo. O homem é uma benção. Quem teve naquele evento nosso que a gente fez chamado imersão, né? Na sede, foi ele que deu aquela palestra. Imersão. É bênção de Deus. Então vamos lá. Vai passar aí, Adel. Vamos começar. Olha só. Gênesis 1:28, ainda no 28. O que diz aí, ó? E Deus os abençoou. Primeira coisa, no amarelinho aí, amarelinho. Abençoou. E Deus lhe disse a ordem: frutificai e multiplicai e sujeitai. Veja bem, Deus te abençoou, Deus abençoou a nós, irmãos, e deu essa ordem. A bênção de Deus na nossa vida é isso aí, essa ordem. Você não precisa mais, só se não tiver a bênção. Quem não tem a bênção, irmãos, não vai usar isso aí porque não tem a bênção. Agora, se você tem a bênção de Deus, aí você entende que Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e sujeitai. Quem tem a bênção de Deus, irmãos, essa pessoa ela frutifica, essa pessoa multiplica e essa pessoa ela domina. Amém? Você vai ver, irmãos, que a partir de então a nossa vida vai mudar. Nós não vamos ser mais aqueles crentes que vamos estar, irmãos, sabe, se humilhando. Quando eu falo se humilhar, não é questão da gente ficar, que a gente tem que ser humilde mesmo, né? Não é aquela humildadezinha falsa, não. É se humilhar, ficar dizendo: vamos, ou vem, ou faz isso, né? Eu quero que você me ajude, você é uma bênção. Vem aqui me ajudar, a pessoa está nem para você. Não, a partir de hoje, nós vamos entender, irmãos, que Deus nos deu autoridade e as pessoas têm que nos sujeitar. Quando eu falo sujeitar, também não é brigar, não é dominar, estar por cima, sou o manda-chuva, não. É entender que as pessoas estão ali e vão te ouvir, vão te atender e vão responder o chamado de Deus através da sua vida. Amém? Então Deus deu essa ordem. Então primeiro Ele abençoou. A bênção de Deus é a coisa mais importante, irmãos. Tem gente que conhece a ordem, mas não tem a bênção. Então a bênção de Deus é mais importante do que tudo. Então vamos lá, passa aí, Adel. Vou correr, né? Tem muita coisa aí. Então vamos lá, a sequência aí do 1 até o 4. Primeiro ponto, o 1 vai ser o 2, 3, 4. Presta atenção, irmãos. Olha aí a sequência. Abençoou. Se abençoou tivesse por último, não dava certo, irmãos. Porque a bênção é o que traz a frutificação, a multiplicação e a sujeição. Então você tendo a bênção de Deus, você entende o propósito de Deus. A pessoa que tem a bênção de Deus, irmãos, ela é diferente. E aí entra alguns argumentos que eu quero que você receba nessa noite. Antes de você querer fazer, preste atenção nisso aqui, ó. Antes de você querer fazer, primeiro deixe Deus trabalhar em você. Não tem, irmãos, como você fazer algo para Deus se Deus primeiro não trabalhar em você. E essa é uma frase que eu sempre uso aqui na minha pregação, né? Deixa Deus primeiro, irmãos, trabalhar em você, para depois Ele trabalhar através de você. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Nós nunca seremos
perfeitos aqui nessa terra, nunca, irmãos. Mas nós estamos caminhando para a perfeição, e isso é um fato. Hoje nós estamos melhor do que ontem, e mais próximo da perfeição, porque a perfeição vai ser lá na glória. Mas aqui na terra nós somos imperfeitos ainda. Só que nós estamos caminhando para a perfeição, caminhando para o sucesso, caminhando, sabe, para a glorificação do Filho de Deus, caminhando, irmãos, para realizar a obra de Deus. Só que nós precisamos entender que essa caminhada, Deus primeiro precisa trabalhar em nós. Aí entra o nosso caráter, entra a nossa vida comum, a vida pessoal nossa, nosso dia a dia, as nossas amizades, o nosso contexto social, com quem estamos se relacionando, com as pessoas que nós convivemos, qual o tipo de conversa, qual o tipo de vida, qual o tipo de pensamento, o que é que você dá mais atenção, qual é a tua vida agora espiritual, como é que você se relaciona com Deus, qual o tempo gasto com Deus, qual o tempo gasto com Deus, qual o teu relacionamento com a palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, Deus primeiro quer fazer em nós. Em nós. Depois Ele vai fazer através de nós. Então, há uma coisa que eu digo para vocês, irmãos. A única coisa que pode atrapalhar isso na nossa vida se chama pecado. Pecado. Eu serei irresponsável. E até digo para vocês que muitas vezes eu fui, irmãos, por deixar pessoas fazerem a obra eu sabendo que a pessoa não estava bem com Deus. Você será irresponsável de querer fazer a obra de Deus sabendo que você não está bem com Deus. Você será uma pessoa irresponsável, por quê? Porque em vez de você cuidar da sua vida para que depois Deus te use de uma maneira poderosa, você quer fazer de qualquer jeito, e em vez de gerar filhos para a glória, nós vamos gerar filhos para o inferno. Por quê, irmãos? Porque a gente não tem vida. Vamos passar o quê? Vamos estar o quê? Vamos estar transmitindo o quê? Então Deus primeiro precisa trabalhar em nós. E aonde entra, Deus abençoou. Quando Deus abençoa, irmãos, é porque Ele sabe que você está pronto. Olha o outro slide aí, Adão. Vamos lá. Ser, fazer e produzir. Vamos no 3, ler os três juntos. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Ser e produzir. Ser. Quem é que me diz o que é que você entende por isso? Alguém? Ser. Ser obediente. Quem mais? Não entendi. Eu entendi ser pago. Rápido. Ser rápido. Veja bem, o ser aí, irmãos, está relacionado a você. Ser limpo, ser honesto, ser transparente, ser santo, ser purificado, ser perfeito. Vocês estão entendendo? Ser. Depois que você entende que o ser é você, aí você vai para o segundo ponto, que é fazer. Quando você trabalha o ser, irmãos, quando você começa a fazer, aí você vê a diferença. Depois do fazer vem o quê? Produzir. Então eu primeiro trabalho na minha vida, depois eu começo a fazer, aí eu vejo o resultado, que é a produção. Produzir. Talvez você fale assim: olha, eu acho que eu estou fora desse negócio aí. Se tiver fora, louve a Deus por isso, porque você tem como estar dentro.
O ruim é aquele que acha que está dentro, mas está fora, porque não reconhece que está fora e continua sem ser, sem fazer e sem produzir, e continua, irmãos, sabe? Continua e continua e continua. Essa pessoa é frustrada, essa pessoa é revoltada, essa pessoa, porque ela não vê resultado, irmãos. Uma coisa terrível. Você não se alegra não quando alguém aqui se converte não, irmãos? Meu irmão, eu fico feliz da vida, mas ao mesmo tempo eu fico, sabe como? Entristecido. Eu fico feliz da vida, depois eu fico entristecido. Vocês vão entender por quê. Preste atenção na aula. Porque, irmãos, nós temos a capacidade. Termina o culto. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer? A gente passa aqui tempo aqui. Tem hora que o Espírito Santo, irmãos, ele quer tocar alguém mesmo, aí ele insiste. Mas tem hora que você fica e você olha para as pessoas. Preste atenção, você está me entendendo, porque você também passa por isso. Você olha para a pessoa, você sabe que aquela pessoa precisa de Jesus, você sabe que aquela pessoa, ela está lá no mundo, mas ela não dá o braço a torcer. Fica lá. Aí eu fiquei analisando. Por que acontece isso? Aí o Espírito Santo vem, irmãos, e dá uma lapada na gente, para a gente poder entender. Ser, fazer e produzir. Porque se você não tiver trabalhado isso em você, você vai continuar olhando para as pessoas e elas, sabe, elas podem até achar legal vir na igreja, legal ir na célula, mas não vão mudar. Por que não vão mudar? Porque nós, os líderes, não estamos dentro do quadro. Ser, fazer e produzir. Passa aí, Davi. Olha só. Vamos lá. Chegar lá no produzir, tu vai entender. C. Vamos lá, os pontozinhos. Tem de 1 até o 8. Vamos lá juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vocês entendem pelo origem? Quem vai falar alguma coisa aí? Levanta a mão, o microfone está aí na sua boca. Começo. Escutei a Isabel falando alguma coisa lá. Quem eu sou? Quem eu sou? Origem. De quem nós somos, irmãos? Vamos lá de novo. Gênesis, capítulo de número 20 capítulo 1, versículo de número 27. Bota aí, Adel. Todos juntos, 1, 2, 3. Nós somos criação de Deus, nós somos imagem de Deus, nós somos origem. Qual é a tua origem? Nós somos de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Volta lá para o nosso estudo. Aí você, vê aí, presta atenção no que Deus vai falar para nós aí. Origem, primeiro ponto. Esse aí é o ser. Vamos correr porque é muita coisa. Esse aí é o ser. O que é o ser, irmãos? É você, né? É a sua vida, é você. Aí você primeiro entende o que é a origem. Aí você depois, 2, arrependimento. Irmãos, ninguém muda. Isso aqui é uma afirmação bíblica. Ninguém muda se não tiver arrependimento. Se você errou, presta atenção, tem gente que erra e reconhece que errou. Poxa vida, eu caí de novo naquele pecado. Mas não se arrependeu, irmão. Uma coisa é você reconhecer que caiu daquele, que tropeçou naquela pedra, que caiu naquele buraco, que levou aquele escorrego, né? Uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você se arrepender. E a Bíblia diz: daquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia.
E a maioria de nós, irmãos, quando é tratado o nosso ser, é mais fácil você olhar para uma pessoa e dizer para ela assim: olha, tu te arrepende, infeliz, cheio de pecado, cheio de mazela, olha aí, você é crente. Eu sei que a gente não fala isso não, amém? Mas é mais fácil a gente fazer isso do que a gente olhar para nós e dizer assim: não, eu que estou no erro, eu que estou só as piedades. Aí reconhecer e se arrepender. E arrependimento, irmãos, é dar a volta, é voltar. Se você estava indo nessa direção aqui, direção do erro, direção do pecado, direção das coisas erradas que você sabe, eu sei. Aí você, não, nunca mais. E dá a volta e vai para cá agora. Isso é arrependimento. Agora, ficar, né, na direção do erro, aí você vai para, eu estou no erro. Aí depois esquece, é igual ressaca, né? Depois que passa no outro dia, que passa a ressaca, volta a beber de novo. É assim a ressaca? Aí a pessoa vai de novo. Ah, mas esse caminho aqui é tão ruim, mas está nele ainda, porque não se arrependeu. Porque se arrependeu é deixar, é largar, é tirar da sua vida, irmãos. Tirar. Querido, se tem algo, e você sabe, se tem algo na tua vida que está te consumindo, que está te impedindo você sentir a presença de Deus, irmão, você sabe. Então você tem que tirar. Porque se você não tira, você continua. E sabe qual é o salário? Primeiro espiritualmente, vai para o mundo, lá no mundo o diabo se carrega para fazer o resto, se Deus não tiver misericórdia. Então, a origem, arrependimento. Volta lá. Olha só. Pronto, aí. Novo nascimento. Novo nascimento. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas, novo nascimento. Se alguém está em, aí você sabe, você é agora nova criatura e continua ainda do mesmo jeito que estava no mundo, ainda do mesmo jeito, ainda na mesma conversa, ainda fazendo as mesmas coisas, no mesmo jeito, não muda nada. Irmãos, eu tenho certeza, eu mudei, você também mudou também. A gente muda tudo, irmão, muda a vestimenta, muda a linguajar, muda a companhia, muda as pessoas que a gente se relaciona. A gente muda isso, não é porque a gente quer, não, é porque o Espírito de Deus, irmãos, ele é santo. Muda ou não muda? Muda. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fizeram novo na nossa vida, irmãos. Então, novo nascimento, conhecimento de Deus, irmãos. Conhecimento de Deus. A Bíblia está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós devemos, irmãos, seguir o conselho do profeta que diz que nós devemos conhecer o Senhor, procurar conhecer o Senhor, progredir em conhecer o Senhor, irmãos. Crescer na graça e no conhecimento, se envolver com a palavra. Porque você agora tem vontade de Deus, conhecimento de Deus. O 5, irmãos, está relacionado à identidade. Identidade é quem você é. Irmãos, ou coisa triste é um líder, é um crente, é quem for, ele é uma coisa aqui, e uma coisa na casa dele, uma coisa no trabalho dele. Cara dentro da igreja aqui junto com os irmãos, sabe, é aquela cara de santo, é aquela cara de crente, glória a Deus, aleluia por isso, mas quando chega em casa não é mais crente, quando chega no trabalho não é mais crente. Mas são essas, irmãos. Amostra-se para as pessoas uma coisa, mas quando está no trabalho é outra, quando está em casa é outra, quando está no meio da rua é outra. Um camarada
E todo mundo chama ele de pastor. Mas o camarada, irmãos, dá mau testemunho, fala palavrão, a boca dele é prostituição. E quem escuta, sabe quem é? É os ímpios. Aí os ímpios dizem: você é pastor? Isso é ruim? Não é, não é? Identidade, irmãos, identidade. As pessoas lhe conhecem você. Irmãos, crente é conhecido. Crente é conhecido. Crente é conhecido. Irmãos, você nunca vai ver um crente ele se escondendo. Não. Conhecido, irmãos. Se tem um ambiente que ninguém gosta de crente, na verdade, crente não anda em ambiente que não. Irmãos, você sabe muito bem disso. Quando você chega num ambiente que lá não é para você, o que você faz? Não fica, não, irmão. Não deixa. Tá fazendo, vem logo no seu coração. Tá fazendo o que aí, filho? Agora é repúdio. Agora não é uma verdade. Identidade, ela sabe quem ela é, irmãos. Aí o Espírito Santo diz no coração: é verdade. Está aí um bom exemplo. Vocação, irmãos. Todos os crentes foram chamados, todos. Vocação. A gente tem as habilidades, os dons, né? Mas tem a vocação. A vocação é aquilo que você foi chamado para fazer, irmãos. Isso é muito interessante. É verdade, irmãos. E o Senhor chamou. O Senhor chamou para nós, para a gente fazer. Ele deu para nós uma vocação. Vocação, irmãos. Aí, pastor, você tem que entender. Aí, o que eu devo fazer? Entender, pedir ao Senhor, o Espírito Santo, o que é que o Senhor quer de você. Qual a vocação? Está entendendo? Então você tem que entender que Deus te chamou para fazer algo. Você tem que entender o que é. E chamado. Eu não duvido do meu chamado. E você também não deve duvidar do seu chamado. Se você não está se acertando, é porque alguma coisa está fora. Mas não duvide do seu chamado. Conserte, porque Deus vai te usar. Deus vai te abençoar. E vai desenvolvendo. Irmãos, é só querer. Só querer. E, finalizando, ministério. E ministério é interessante, irmãos. De repente você está numa posição, e quando você menos espera, você está noutra posição. Eu fui o primeiro obreiro da Shalom, irmãos. O primeiro obreiro que o pastor botou aqui, a mão aqui, separa você como obreiro. Não, foi eu e o Davi, não foi? Eu e o Davi. Davi era o casado com a minha prima, Silvia. Botou a mão na nossa cabeça e nos separou para obreiro. Nós dois. Depois a gente foi diácono. Depois a gente fomos presbítero. Depois fomos evangelistas. Não, de evangelista foi só eu depois, né? O Davi foi embora. Foi embora para outra cidade. Aí eu fui pastor. Ministério. Você tem que querer o ministério da sua vida. Antigamente, a Assembleia de Deus, a gente tinha essa dificuldade para mulher. Hoje não. Hoje tem o ministério de mulher, irmãos. Vai ter pastora também. Tem pastoras também. E se você tem a vocação, tem essa listagem aí no ser, te prepara que Deus vai te usar. Missionários. Tem muita gente querendo ser líder de célula, mas não quer pagar o preço para ser líder de célula. Obreiro, diácono, diaconisa. Tem que
Tem preço, irmão. Eu quero ser o presbítero. O preço, qual o preço? É estudar, comer isso aqui. Comer. Para que você pegue o microfone e você saiba falar, ensinar as pessoas. Mas porque eu não fui chamado para isso. Não quer pagar o preço. Amém? Irmãos, é porque mudou, querido. Mas antigamente, só quem subia em cima de um púlpito desse para pregar é quem tinha faculdade de teologia. Aí você fala assim, hoje, né? A gente fala assim, mas era besteira, todo mundo pode pregar. Naquela época, irmãos, o pessoal respeitava. O pastor era respeitado, irmãos. Porque o camarada estudava para ser pastor. Imagina aí, vamos falar que era assim também a igreja evangélica, só que depois mudou, irmãos. Aí todo mundo agora só para o cara. Não, tudo bem, eu não estou falando para você que não pode falar pastor Jesus. Deve falar, irmãos. Agora, ser pastor de igreja, irmãos, e ensinar a sua igreja, irmãos, tem que ter formação, tem que ter conhecimento. Aí você se dedica, tira um tempo da sua vida para se dedicar na palavra, sabe? Estude, irmãos, estude. Nós temos aquele material do discipulado, 1 a 1, o inicial. Estude aquele material, você vai aprender. Aí você tem a capacidade de ensinar as pessoas. Ministério. Passa aí o outro ponto. O outro vai ser mais rápido, porque o outro é mais prático. 2 Timóteo 2, do 1 ao 3. Vamos ler? Juntos. 1, 2, 3. Calma aí. Começou desigual. 1, 2, 3. Olha Paulo falando para Timóteo: fortifica-te na graça. Só os amarelinhos. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. É o que eu estou fazendo aqui, irmãos. Segunda-feira passada eu falei sobre o conselho que Jetro deu para Moisés. Moisés, separa homens que vão te ajudar, líderes que vão liderar 1.000, 100, 50 e 10. É isso aí, irmãos. A gente tem que levantar pessoas. Se vocês, irmãos, receberem a mensagem e se dispor a fazer, eu vou trabalhar menos, você vai trabalhar menos, porque quem faz também, alguém vai fazer por você também, porque isso é uma regra. E você vai ver, irmãos, o agir de Deus, as suas células, irmãos, sendo multiplicadas, você vendo pessoas sendo libertas. Porque o bom, irmãos, não é nem ver a pessoa aceitando Jesus, não. O bom é você ver aquela pessoa sendo transformada. Amém? Não é assim? Agora a pessoa, vem para a igreja, aceita Jesus, amém, glória a Deus, oramos aqui. Aí você vai entender o que eu estou falando agora, falei do começo, né? Aí você ora aqui, amém, mas depois a pessoa, quantas e quantas pessoas já aceitaram Jesus aqui, mas continuam do mesmo jeito, não querem mudança. Não teve mudança. E estão vindo para a igreja às vezes só para atrapalhar. Amém? Vai para a cela só para atrapalhar às vezes. Não querem mudança. Passa aí, Adel. Olha só, vamos lá para outro ponto, mas agora mais rápido. Desenvolvendo e escolhendo os liderados. Tá bem, para mim está pequenininho, vocês estão vendo aí maior, né? Mas vamos lá, dá para me ler aqui, ó. Dentro do meu tablet. Intimidade, a primeira bolinha. Intimidade com Deus e cheios do Espírito. Aí você vai lá para Atos Apóstolos, capítulo número 6, quando vai escolher os diáconos. Aí tinha regrazinha, irmãos. E uma das regras é ser cheio do Espírito Santo. Aí você escolhe alguém para poder lhe ajudar. Aquela pessoa é carnal. Aí você vai ter problema. Escolha pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Pastor, tem, irmãos. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem fruto do Espírito. Talvez é aquela pessoa bem caladinha, que não tem nem expressão, mas ela tem caráter, tem fruto. Ela faz tudo direitinho, para dar a Deus. Escolha essas pessoas. 2, outra bolinha. Relacionamento de lealdade, honestidade
e de confiança. Você vai querer alguém para ajudar que a pessoa, ela só vem falando mal de você nas suas costas? Não, irmãos. Ela não é leal, é desonesta. Aí você olha para aquela pessoa, o líder tem que entender. Você não vai ficar falando mal da pessoa, mas você tem que entender quem é a pessoa, qual o caráter dela. E a gente às vezes, presta atenção, nós se prejudicamos. Ontem a Aniane me falou uma coisa para mim que eu fiquei assim pensando, é verdade, meu Deus. Nós viemos para cá, irmãos, 10 anos já aqui. Aí de repente Deus permite essa pandemia, quebra todo mundo. Aí a gente começa agora de novo com os dois que começaram comigo, o Adel e o Gustavo. Reiniciou. Aí ela falou isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor quer falar o que comigo, Senhor? Aí reiniciou, o Senhor falou assim, olha, para mim, olha, para começar do jeito que eu quero que você faça, do jeito certo. Por quê, irmãos? Por que eu estou falando de lealdade, irmãos? Porque esses dois, irmãos, olha o que eu já fiz com eles. A pessoa fala assim, Castro, os meninos já ficaram de escanteio um bocado de vez aí, tu não está nem para eles. Mas eles estavam lá. É ou não é, irmãos? Já até pedi perdão ao jogador já uma vez no discipulado aqui já por isso. Mas eu sei que ele gosta de mim, por isso que, já também. Porque se não gostasse de mim, irmão, se não gostasse de mim, não estava mais aqui não. É porque gosta da gente. Estou falando deles, mas no geral também, no contexto geral. Aí você tem pessoas leais a você. A pessoa leal, ela vai concordar com tudo que você fala ou faz? Não, irmãos. Não vai concordar não. Ah, mas porque eu sou leal, eu tenho... Não, essa aí é babança. É capachão. Agora, a pessoa que é leal, ela vai estar com você na dificuldade, na luta. Quando está todo mundo na perda, ele está também no meio. Quando está todo mundo na alegria, está no meio também. E se o pastor erra, e se o líder erra, ele chega assim, olha, isso aí não está certo não. Por quê? Porque ele é leal a você. Ele não quer deixar você, sabe, cair. Ele está lhe protegendo, irmãos. Lhe protegendo. Assim, quando você é leal a uma pessoa, irmão, você ama a pessoa, você cuida da pessoa. Ah, mas ela errou, tá nem. Aí a pessoa errou, mas você não vai abandonar não, irmãos. Eu não abandonei não, fiquei lá, aguentando. Na época das vacas gordas, irmãos, era muito abençoado, agora que não tem nada, eu vou abandonar? Eu não. Sofri também. Lealdade. E é o que nós queremos também de vocês também, essa lealdade. E a lealdade, irmãos, é uma construção. É uma construção. Se você não constrói, você não consegue ter pessoas que estão do seu lado. Eu sei que cada um de vocês são diferentes, mas eu não tenho um problema com vocês, irmãos. Eu vejo, eu sei que tem uma dificuldade de cada um, mas eu não tenho problema com vocês. Nós precisamos trabalhar mais a nossa lealdade. E uma das coisas, irmãos, que eu acho bonito na igreja do Macedo, vai falar mal da Universal para alguém que é leal à igreja, você vê. Defende. Então, uma pessoa que é leal, ela está lá para defender, não para falar mal. Ajudar a falar mal. Lealdade. Que saibam ensinarem, né? E que o quê? Que deem frutos. Você tem que saber ensinar e dar fruto. Eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Quando você ensina a palavra, você vê fruto. Só ensinar a palavra de Deus à pessoa, você vê fruto. Aí você tem uma coisa sistemática na sua mão, que é aquele nosso estudozinho, que é os primeiros passos.
Não sei se vocês têm ainda, se não tem bem, vamos fazer de novo, vamos construir essas coisas. Nova criatura também, vamos ter. Lá em casa, eu estava vendo lá na minha estante lá que tem uns livros, lá no meu quartinho, eu tenho uns 5 livros daquele de Nova Criatura. Vou trazer para cá para distribuir para os líderes que não tem, para vocês darem também Nova Criatura, discipulado, ensinar as pessoas. Porque se você ensina a pessoa o caminho que ela deve andar, irmãos, ela não vai se desviar. É por isso, meus amados irmãos, líderes, que as células é importante. As células são importantes porque agora quando está dentro da visão de ensinar, porque você vai se importar em ensinar as pessoas que estão com você. Eu não tem lógica a Thaís se importar em ensinar as pessoas da célula da Jocélia. Não tem lógica, não. Ela vai se importar em ensinar as pessoas da célula dela. Ela vai se preocupar com a célula dela. É o povo dela que ela vai, sabe, se preocupar. E a Jocélia tem o povo dela também. E debaixo da minha cobertura estão as duas também. E eu me preocupando com elas, a minha esposa se preocupando com elas. E assim a gente vai vendo o crescimento progressivo da igreja. E por último, suporta, né? Aflições e pressões, irmãos. Aí para mim, se eu não tivesse isso aí, irmãos, eu não estava mais aqui não. Mas é porque a gente tem a chamada. Suportar aflições e pressões. E tem que confiar. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Deus é justo, irmãos. Amém? Aí, a primeira bolinha lá tem embaixo aqui, ó. Fortifica-te na graça. Segundo, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Sofre as aflições. É aquele versículo que a gente leu, que Paulo falou para Timóteo. Isso aí, irmãos. Se você aprende isso aí, a nossa vida vai mudar. Espiritualmente, ministerialmente, nós vamos ter uma explosão, irmãos. Queridos, quando essa explosão começar a acontecer, vocês vão ver a diferença, irmãos. As pessoas lhe procurando, as pessoas lhe admirando, querendo, sabe, que você ir para a sua célula. Elas vão querer ir para a sua célula. E você já se preocupando, meu Deus, eu tenho que multiplicar essa célula, porque tem muita gente. E você já trabalhando líder, já vendo o camarada, se ele está ali na visão, se ele é leal, se ela é leal. Aí você já vai multiplicar. E quando você multiplicar, aquela pessoa já está querendo aquela pessoa que está lá na sua célula, eu quero ser o próximo líder, porque está vendo aquela explosão, se chama avivamento. Mas vai partir quando nós começarmos a viver isso aí. Bem? Passa aí, Adel. Encerrando, irmãos. Célula, vamos lá? Célula, vocês estão vendo aí direitinho, irmãos? Porque para mim está muito distante, agora está pequenininho, mas vamos lá. Primeiro em cima é o quê? Anfitrião, né? Eu vou me aproximar. Mostra a câmera aqui, Adel. Câmera. Anfitrião. Deu certo, vai. Anfitrião. A próxima célula, viu? Atenção, célula. Você tem que ter o quê? Vamos lá. Diz comigo. Eu quero. Não, só se funcionar com todo mundo junto. Eu quero multiplicar minha célula. Diga assim comigo assim. O que é que eu preciso? Vamos lá. Primeiro, você precisa de quê? Fala, Vaz. Aqui saiu. Primeira coisa, você precisa de uma casa, né, irmãos? Próxima casa, um anfitrião. Depois você precisa de quê? Supervisão, porque aquela célula que for multiplicada tem que ser supervisionada, irmãos, para ver como é que ela está indo. Terceiro, treinamento, DNA sem defeito. Aquela pessoa que está indo lá para ser o líder, ela está indo do jeito que você já faz. Então não vai ter problema, irmãos. Discipulado em identidade, aquela pessoa está sendo já discipulada. Comunhão, relacionamento, porque se a pessoa não tem comunhão, ela vai abrir uma célula, irmãos. Ela vai espantar as pessoas, né?
evangelismo, porque se não tiver evangelismo, que isso é o caso de paz, não tem crescimento. Como é que você vai crescer a sua célula se não faz evangelismo? Amanhã é o dia, viu? Oração, intercessão. Se não tiver oração, como é que as cadeias correntes vão ser quebradas? Então, quando você, líder, quiser multiplicar a sua célula, já começa a plantar isso aí já. E eu quero que seja agora. Aí vem o que depois? A multiplicação. Nunca diga: eu não vou multiplicar porque não tem ninguém aqui. Não tem agora. Mas se você trabalhar, você vai ter. Você vai ter tanto que você vai ter que escolher. Alguém vai dizer assim: Aline, eu quero ser a próxima líder de célula. Aline, eu quero. Não, sou eu, Aline. Amém, vai ser vocês três. Eu vou mandar todos os três para ele. Amém, Aline? É assim, pessoal. Nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Agora a gente fica naquela coisa amarradinha, né? Não, eu tenho que ficar aqui perto de mim. Ainda não sei se a pessoa está pronta ou não está. Porque você não está aprontando. Porque você não está trabalhando na pessoa para que ela multiplique, que ela tenha desejo de multiplicar. O pastor estava me trabalhando, me treinando para vir para cá. Irmãos, quando eu vim para cá eu não tive dificuldade. Dificuldade tive sim, de ir atrás das almas, porque ficou bem pouquinho gente, né? De ir atrás de novo, reiniciar de novo, do começo, mas eu já sabia como fazer. Já sabia fazer. Não foi difícil. Eu não vou porque eu não sei, não. Já sabia, irmão. Estava lá sendo treinado, dirigia culto, pregava na igreja. E isso Deus nos deu a capacidade para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero que vocês recebam isso aí no nome de Jesus. Tem mais algum slide aí? Passa aí para ver. Acabou? Esse é o último mesmo. Então essa é a palavra que eu quero que vocês recebam nessa noite, irmãos. Amém? Vem cá, irmã Niane. Vamos orar. Fica de pé. Oi. Vai ser assim agora. Olha aí. Colocando a nossa grade aí. Mas é verdade, irmão. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu quero que o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu és grande, Pai, pelo amor do teu nome, Senhor, abençoe este povo que aqui está. Abençoe esse povo, Senhor Jesus, que é através desse povo aqui que nós iremos ganhar muitas vidas dentro desse Pacheco, nessa Iparana, nesse Redencial, Parque Nebron, Barra do Ceará, Senhor Jesus. Já ministramos, Senhor, no Guaié, Senhor Jesus, no Guajiru, Espírito Santo. Se estendemos, Senhor Jesus, para o Jardim Caraí, meu Deus, Cumbuco, Espírito Santo. Queremos alcançar essas vidas, Senhor Jesus, para o teu reino. Queremos, meu Senhor Jesus, que o Senhor nos